Olá, queridos, bom dia. Aqui é o pastor Omar falando. Graça e paz. É um motivo de alegria para nós estarmos iniciando o primeiro devocional desse grupo, que tem como objetivo interceder um pelos outros, orar por missões e desenvolver obreiros, né? Formar novos obreiros. Mais à frente nós vamos falar um pouco sobre esse item, formar obreiros, mas o direcionamento que Deus tem nos dado para esse primeiro momento é nós estarmos orando, buscando um pelos outros, fortalecendo alianças em Deus, para que possamos seguir em frente, caminhando nesse grande desafio que é fazer a obra de Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração nessa manhã, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. É importante reforçar, pessoal, que quando a gente fala sobre tentação, nós estamos falando sobre algo que está na rotina do crente. Não é um acontecimento isolado, não é um acontecimento que ocorre de tempo em tempo, não, mas é uma rotina diária. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, ou seja, nós temos que estar prontos, nós temos que estar atentos, porque não é um evento que acontece igual o eclipse da lua, que acontece de tempo em tempo, não, é uma rotina diária. A Bíblia diz que todos os dias nós somos levados como ovelhas ao matadouro por amor ao nome do Senhor. Ou seja, todo dia é dia de guerra. Repita aí no seu íntimo: todo dia é dia de guerra, mas também todo dia é dia de vitória. Amém? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 18: porque naquilo que ele mesmo foi tentado, padeceu e pôde socorrer os que são tentados. Ou seja, nós temos um exemplo de alguém que foi tentado. E o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 18, ele é lindo porque diz que ele padeceu para que pudéssemos nos socorrer, olha que lindo. Ou seja, ele experimentou o que nós experimentamos hoje, para que ele tivesse condições de nos ajudar para o melhor. Condições ele sempre teve, mas para que ele tivesse um entendimento no sentido de viver isso na própria pele. Então, o nosso Cristo, o nosso Senhor, ele sofreu a mesma coisa que você agora está sofrendo, que eu sofro diariamente, que todos nós sofremos, porque nós precisamos tirar essa visão de que nós somos super-heróis. Nós não somos. Nós somos seres humanos. As irmãs são mulheres igual todos são. E todos nós passamos pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. O texto de Hebreus, ainda continuando em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, o caminho para suportar a tentação, além de vigiar e orar, é se apresentar diante do trono da graça de Deus. Daqui a pouco eu vou orar por você, vou orar por mim, vou orar por todos nós, para que nós possamos nos alcançar, chegar e aproximar perto do trono da graça, para que possamos alcançar o quê? A misericórdia de Deus, porque no seu tempo oportuno Ele há de repreender essa tentação. Agora, existe algo muito bonito quando a gente fala sobre tentação, se é que pode se dizer bonito. Mas sim, podemos dizer bonito, porque nós estamos vendo a graça de Deus nesse texto. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam a Ele. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, tentação não é uma punição. Muito pelo contrário. Há uma diferença muito grande entre tentação e provação. Provação no sentido de você estar atravessando uma luta e que você precisa que Deus te responda. E, pastor, mas tentação não é uma luta? Sim, mas é uma luta diferente, porque a tentação ela desenvolve a tua santidade. A provação, aquele desafio que você tem,
ele provoca em mim, provoca em você, desenvolve, melhor dizendo, fé. A tentação é para desenvolver santidade, e a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que sofre tentação. Então, se você tem achado que eu estou sofrendo tentação, eu sou o pior desse mundo, não, querido, você é um bem-aventurado, porque Deus está aperfeiçoando o caráter dele em você. Amém, querido? O próprio apóstolo Paulo diz, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. E quando eu estou forte, aí eu estou fraco. Todos nós sabemos o porquê ele diz isso, não é? Ele está justamente falando que quando a natureza do homem dele julga ser o suficiente, ele está fraco, porque o homem sem Deus, sem a dependência de Deus, ele é fraco. Agora, quando o homem ele é fraco, quando ele reconhece a sua limitação, aí Deus vem e mostra para ele o tamanho do seu poder. Amém, querido? Eu quero concluir nessa manhã. É uma devocional rápida, o objetivo não é falar muito, o objetivo é ser bem direto, bem focado naquilo que Deus quer falar nessa manhã. A Bíblia diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Mas preste atenção no que diz o texto: mas fiel é Deus. Repita aí no seu ritmo: fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação também dará o escape, para que possa suportar. O que eu entendo aqui? Que primeiro, a tentação, ela vem de mim, da minha natureza. O diabo, ele se alimenta daquilo que eu tenho como fragilidade. E é muito importante, meu querido, minha querida, que você entenda qual é a sua fragilidade. Qual é o teu calcanhar de Aquiles? Aonde que o diabo ele se alimenta para poder vir contra você? Eu sei o que eu tenho como fraqueza, e acredito que você também saiba. Mas se você ainda não consegue reconhecer, faça isso nessa manhã, porque será aonde Satanás virá contra a sua vida para te tentar. Segunda coisa importante nesse texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: mas fiel é Deus, ou seja, Deus é fiel, querido. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras dele se cumprirão ao seu tempo e de acordo com o seu propósito na sua vida e na minha vida. Ainda diz o terceiro ponto muito importante nesse texto: ele não deixa que você passe por uma tentação além das tuas forças. Aí você me pergunta: pastor, mas eu tenho caído. Você não tem caído porque tem sido acima da tua força, é porque você não tem usado a palavra de Deus para permanecer firme. E a quarta coisa que eu aprendo, querido, é que Ele dará o escape no tempo certo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós aproveitamos esse momento, Deus, de comunhão entre os pastores, através desse mecanismo de internet, para glorificar o Teu nome e te pedir, Senhor, seja com Teu filho, seja com a Tua serva, que eles possam nessa manhã ser renovados pelo Teu Espírito Santo, sentir, Senhor, a Tua glória, tocar no coração deles, enchê-los com o Teu Santo Espírito, para que eles possam suportar essa provação, essa tentação que eles estão atravessando, porque a Tua palavra diz que essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória. Amém, querido? Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado na presença de Deus.